Olha, o que você colocou agora aí foi o que eu disse no início, certo? A prova do Enem não tem. Isso não quer dizer que, sei lá, por um azar, uma questão com pegadinha possa ter passado, mas é muito difícil, certo? Casca de banana e tal, é muito difícil. Mas, assim, nós temos que ler e temos que refletir sobre as informações que vêm para nós dos textos, certo? E aí entra o que você disse, nós temos que ter cuidado com essas palavras, tá? Que são palavras que elas são carregadas de sentidos, seja para um lado como para o outro. Por exemplo, uma pessoa que nunca leu sobre sofistas, filósofos, sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre Protágoras, Górgias, não vai saber o que aquela simples palavra como relativização, ou relativismo ou relatividade quer dizer, certo? Então a gente tem que ter cuidado com essas palavras. A gente só tem cuidado com essas palavras quando a gente lê sobre esses assuntos, ok? Quando a gente começa a ler sobre esses assuntos, aí a gente começa a formar o entendimento, tá bom? E é por isso que eu estou tendo cuidado de explicar para você ter esse cuidado, se for fazer a prova, encontrar essas palavras lá, tá? Então vamos aqui. Mas mais uma vez, obrigado aí pelo toque. É assim que a aula flui mesmo, que eu preciso do contato de vocês, certo? Nada, meu filho, agradeço. Vamos aqui, ó. Para Platão, questão 3, né? Vamos aqui. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Opa! Então vamos começar logo a brincadeira daqui, ó. O texto começa logo falando, ó, de Platão, certo? Falou de Platão, nós temos que falar, aliás, desculpa, do mundo das ideias, tá? Esse mundo das ideias é um mundo carregado de significações, tá? O mundo das ideias, que ideias são essas, professor? Das ideias que geram todas as outras verdades. Pronto, isso, inteligível e si, né? Mas vamos aqui, essas são as ideias que elas geram todas as outras coisas que existem nesse mundo físico. Lembrando que essas coisas geradas nesse mundo físico são aparências das ideias, ok? Então, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Pronto. Vem aqui assim, deixa eu ver se tem mais um espaço aqui. Espera aí. Deixa eu ver se tem mais um espacinho. Tem bem pequenininho aqui, pronto. Certo? Temos aqui um triângulozinho, aquele velho e tipo triângulo. Aqui na pontinha, aqui, ó, bem aqui nessa ponta, nós vamos ter essas ideias aqui. Perfeitas. Tá? Perfeitas. Nós vamos ter essas ideias imutáveis. Tá? Nós vamos ter essas ideias que são boas, que são belas, que são justas, que são virtuosas, ok? Então, todas essas ideias, elas estão num plano superior. Esse mundo das ideias é como se fosse um mundo, como se fosse, não. É um mundo espiritual, certo? É um mundo que está em outro plano, está em outro patamar, certo? Pronto. E aí, gente, agora imagine assim uma coisa, querido. Ó, imagine assim. Nós temos essas ideias e imagine que a razão ilumina. Pronto, vou fazer um sol aqui, ó. Pronto. Imagine que esse sol aqui é a razão, tá? Esse solzão bonitão aqui, ó, é a razão, ok? E a razão, como é esse sol aqui, ele emite uma luz muito grande, muito forte, certo? Essa luz, ó, cai por cima dessa pirâmide. As ideias que existem aqui, ó, como uma ideia perfeita aqui, o amor, pronto, o amor. Deixa eu ver aqui, vou de 8 a 80, né? Pronto, falei o amor. Agora eu vou falar uma coisa mais simples. Uma cadeira, pronto, como eu disse, de 8 a 80. Essa luz reflete nessas ideias que, quando elas vão para cá, para o mundo sensível, nós vamos ter as sombras. As sombras. As sombras dessas ideias. É por isso que aqui no mundo embaixo, que se chama mundo sensível, e aqui em cima, mundo inteligível, né? Nós vamos ter aqui o reflexo do mundo inteligível nas sombras, aliás, no mundo sensível, que são as sombras daquilo que é bom, belo, justo, perfeito, virtuoso,
né? A razão ilumina isso daqui e vem para cá, ó, as sombras. Aí é por isso que você se engana muito aqui quando você está nesse mundo sensível, certo? Então, voltando para cá, rapidinho. Vamos voltar para a pergunta, para o comando e para... Foi isso. Espera aí. Olha. Ai, não, tá certo. Tomei um susto. Tá certo. Então, vamos aqui, ó. Pronto. Temos o comando e temos os itens. Vamos aqui. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Opa! E aí nós temos que encontrar sobre o quê? O que o comando está dizendo? O texto faz referência. Olha aqui, ó, o texto faz referência à relação entre razão e sensação. Opa! Entre aquilo que você disse, caiu aqui, ó, entre mundo inteligível e mundo sensível, tá? Então, um aspecto essencial da doutrina das ideias, doutrina ou mundo das ideias de Platão, um aspecto essencial, né, é essa relação entre razão e sensação. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Vamos só voltar para o texto para a gente ver. Ó, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era... Parmênides ele fala do ser que é uno, único e imutável, e é um ser que vem da razão, certo? E vamos aqui. Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro. Opa, olha só aí, ó, privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Quem é o primeiro aqui? O segundo. O primeiro é o mundo inteligível. O segundo é o mundo sensível. O primeiro razão, o outro sensação. Então vamos aos itens agora. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Temos aqui, ó, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Professor, o que é intransponível? Não pode ser ultrapassado. Opa, lembrando, Platão ele tem uma teoria que se chama teoria da reminiscência. Quase não sai a palavra, ciência. Professor, o que é essa teoria da reminiscência? É a teoria do ciclo em que a alma ela sai do plano, que a alma, para o Platão, sai do mundo das ideias e vai para o mundo sensível para a sua evolução, ok? Então, nós temos aí, nesse sentido, nós temos um ultrapassar desse limite. E lembrando, as sombras que existem no mundo sensível são reflexos de onde? Do mundo inteligível. Então, existe uma relação, existe uma ligação aí. Não é um abismo intransponível, pelo contrário. A pessoa ela vai estar nesse ciclo reminiscente, né, de evolução. Então, não é o item A. Privilegiando os sentidos, né, nós temos aí privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Bem, se fosse o contrário, seria a resposta correta, né? Não, Platão não está privilegiando os sentidos, né? Se a gente voltar ao texto, a gente elimina esse item B aí, ó. O que fala no texto? Cadê? Tá ali, ó. Privilegiar-se o primeiro em detrimento do segundo. E o primeiro é a razão, não é os sentidos. Aí temos aí, C. Ah, então deixa eu riscar aqui. Pronto. Ó, como já diminuiu bastante aqui as nossas chances, ó. Temos 3, certo? Já diminuiu, não, ao contrário, aumentou, né? Aí nós temos aí, ó, atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Opa, não. Para Parmênides, a verdade ela vai vir exclusivamente dessa criancinha aqui, ó, da razão. Sensação para o... Ixi, peraí, deixa eu apagar aqui. Sensação para Parmênides é falso, é mentira, é aparência, ok? Então não procede. Corta mais um. Opa, olha, aumentou nossas chances, hein, ó. 2 aqui, ó.
afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Opa, e aí? Essa aí seria a nossa alternativa, o nosso item correto? Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E aí, queridos? Vamos para E. Rejeitando a posição de Parmênides. Como assim rejeitando? Se o autor, se a autora, sei lá, quem colocou aqui, ó, já está dizendo assim, ó, para Platão que havia, ó, de verdadeiro em Parmênides, era o objeto do conhecimento. Ou seja, está valorizando aquilo que o Parmênides fala. Então, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior. É superior. Não, outra coisa. Parmênides não diz isso daqui, ó. Ele não fala isso daqui. Isso aqui é fake news, certo? Parmênides, ele vai para o lado da razão. Ok? Então, queridos, é o item D, certo? Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. O que foi que eu falei de vocês das sombras, né? Nós temos as ideias perfeitas que refletem em, né, para baixo, e esse reflexo não, essa sombra gerada pela luz da razão sobre essas ideias perfeitas causam o quê? Sombras, aparências, reflexos, né, no mundo sensível, que não é verdade, que são mentiras, tá? Sim, aí nós temos aqui, queridos, item 4. Eita, esse aqui é um pouquinho maior, tá? Vamos com calma nessa brincadeira aqui, né? Porque ele é bem mais robusto. Deixa eu ver aqui. Tá aí. E logo é um texto chibado aqui de Aristóteles. E vamos nessa, tá? Então vamos aqui, turma. Vamos aqui. Gente, nós temos, ó, Aristóteles, gente, ele é um dos textos mais complicadinhos que nós podemos encontrar no Enem, certo? Aristóteles, ele é um discípulo de Platão que ele se difere de Platão. Enquanto Platão diz que a verdade está no mundo sensível, ou seja, no plano superior, não nesse mundo aqui, mas no superior, num plano além, Aristóteles não. Ele diz que a verdade pode ser encontrada aqui nesse mundo físico. Olha a diferença, hein? Nós acabamos de ver numa questão, no item, na questão 3, que Platão diz que a verdade ela é inteligível, que ela não está no mundo sensível, que ela é além desse mundo físico aqui, tá? Beleza. Para Aristóteles é o contrário. Para Aristóteles, esse conhecimento, essa verdade é encontrada no mundo físico, pela análise, pela investigação filosófica, enfim, analítica. Então nós podemos encontrar. Tanto que Aristóteles ele vai sistematizar o pensamento filosófico em categorias, em base e tal, né, nas causas do ser, né, para poder definir o movimento das coisas, dos seres do mundo, ok? E aí, por que é complexo também? Porque Aristóteles, gente, ele traz a compreensão da ética, da política, de uma forma assim muito forte, ok? Ele vai trazer a ideia do zoopolitikon, que é o animal político, o homem como animal político, e a polis, ou seja, a cidade, é o habitat natural desse homem, ok? Então, beleza. Vamos aqui para o item 4. Eu venho que dá para ver aí, então vamos aqui. Enem 2017. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem. Opa! Presta atenção, gente. Aqui, quando está falando do fim, gente, não vamos pensar que é o fim absoluto das coisas, não, gente. Acabou. É o fim como se fosse o final da novela, o final do filme. Não. Fim, aqui, está se tratando de objetivos. Objetivo. Ok? Aí, meu filho. Objetivo. Certo? Então, aqui o Aristóteles ele vai estar falando logo de cara da ética, mas você, vamos supor que nunca leu sobre um texto do Aristóteles em relação à ética, coisa do tipo, vou voltar para aquela explicação da primeira questão que nós resolvemos aqui, certo? Você tem que ler uma questão do Enem sem preconceitos, sem achismos. Eu não sei de nada, eu não vou saber nada. Calma, querido. O próprio Enem te dá as respostas. Ele passa para você a argumentação. Agora você tem que interpretar. Foi que nem o que você disse aí das palavrinhas, né? Tem que se ligar nas palavrinhas. Pois é, então vamos aqui, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui. Então vamos aqui. Enem, se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim, ou seja, um objetivo, que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, novamente aqui, né? Evidentemente, tal fim será o bem. Olha aí, esse fim será o bem. Ou antes, o sumo bem, ou seja, o bem puro, o bem absoluto, né? Constante.
mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? De novo, mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Vamos deixar isso aqui, vou até botar em outra cor. Tá aqui, ó, tá? Para a gente já ir esclarecendo essa frase aqui, como eu falei do Sócrates agora há pouco, né? Então vamos aqui. Vamos aqui, pronto. Se assim é, esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que deseja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença, que o teu estudo pertença, cadê? Olha, perdi, foi? Cadê aqui? De novo. Se assim é, esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política. Opa, olha as informações aqui, gente. Ó. O que ele está dizendo aqui, gente, ele está falando sobre, eu vou adiantando logo, sobre o conhecimento, né? Grande influência sobre a vida. O conhecimento gera grande influência sobre a vida. Aqui nós estamos falando, gente, de conhecimento versus desejos, vontades, ou seja, eu vou agir daquela forma com o objetivo naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu tenho vontade, naquele objeto que foi dito logo no início aí, tá? Então, assim, ó, ninguém duvidará que o seu estudo pertence à arte mais perigosa, desculpe, prestigiosa. Quem pensa na política pensa em perigo, mas é prestigiosa. E que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Opa, está falando aqui da arte mestra. Ó. Que arte mestra é essa? Ora, a política. Olha só, gente, para Aristóteles, a arte mestra é a política. A política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado. Olha aqui, outra coisa. Falou de Estado, nós vamos falar do que eu falei agora há pouco de polis. Polis. Não é Pops do Chaves não, viu, gente? É a polis, tá? Aí, ó, Estado. Quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto? E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Olha só as faculdades aqui que o Aristóteles está falando, tá, gente? Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. De novo, vou repetir aqui, gente, ó. Repetir aqui. Ora, como a política utiliza as demais ciências, e, por outro lado, legisla, ou seja, formula leis, regras, teorias sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Opa, o que falou de o que devemos e não devemos fazer, nós estamos falando aqui, gente, de ética, tá? Nós vamos estar falando aqui, ó, sobre ética, tá bom? Vou botar só até aqui o izinho, só para não... Está falando de ética. A finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Pronto. Aí temos aqui, ó, Aristóteles, Ética a Nicômaco. Nós temos aqui um texto do Aristóteles. E aqui, ó, opa, diferente de outros autores, nós conhecemos esse garotão aqui. Né? Então temos a fonte aí. E agora vamos aqui, para o comando, para Aristóteles. Olha, gente, olha o texto que você leu e agora percebe o comando e faça a junção entre o comando e o texto que você acabou de ler. Olha só. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da... Olha aqui o que nós vimos agora há pouco, ó, de novo. Para Aristóteles, a relação do sumo bem e a organização da polis pressupõem que... Vamos aos itens. Vamos aos itens. Aí os itens, tá? Vamos aos itens. Gente, ó. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Quando a gente fala de sumo bem, gente, nós estamos falando de um bem universalizado, de um bem comum, de um bem de todos, certo? Quando nós falamos do uso da política, justamente a política ser essa arte mestra que pode arquitetar, que pode juntar, que pode fazer um coletivo agir em prol de algo bom, de algo necessário, de algo que é importante, certo? Então, assim, o item A já está estranho por isso. Ó. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Não. Em Aristóteles não é cada um por si, certo? O sumo bem, vou até voltar aqui, ó.
Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, pois é, ó, a relação entre o sumo bem, ou seja, aquele bem que nós queremos almejar, o bem em si, o bem para nós todos aqui, em todas as nossas diferenças, enfim, a organização da polis. Ou seja, o meu bem vai fazer o bem para a polis, o meu bem vai fazer o bem para o próximo, o bem do próximo vai fazer o meu bem. Então, é um bem coletivizado, tá? Então, vamos aqui, continuando. Por meio da política que vai se coletivizar mais ainda, vai se difundir na polis, não é isso? Aí, B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Gente, queridos, eu estou vendo que a minha aula está sendo muito bem prestigiada, né? Eu acho que só tem 2 alunos, né? E assim, deixa eu ajudar vocês aqui com o meu melhor, certo, gente? Assim, galera, olha, quando nós vamos resolver uma questão de vestibular, mas de vestibular é um pouco mais complicado porque tem as pegadinhas, né? Tem as casas de banana. Mas quando a gente vai resolver questões do Enem, gente, nós temos que focar na interpretação de texto. Vou repetir isso em todas as questões que eu vou falar para vocês, certo? Na interpretação de texto, na informação que o texto está te dando. Porque, gente, olha, isso aqui tudo que o cara te deu é como se fosse uma grande cola, gente, uma grande pesca, certo? Ó, que é uma pesca gigante que o cara está te dando. Ó. Todas essas informações para ti aqui, ó. Isso é como se fosse uma cola. Pessoa que fez isso aqui, ó, tirou a informação e tal, e agora está jogando contigo, perguntando o que o diacho do Aristóteles fala sobre sumo bem e polis. E aí, se a gente voltar aqui, gente, você viu em algum momento, você viu aqui o Aristóteles falar de Deus ou deuses, ou sobrenatural, ou coisa do tipo. Não, ele está falando aqui, ó, de ciência, faculdades. Ele está falando disso. E outra coisa que ele fala aqui, ó, que é importante a gente frisar. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim, que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre... Por que ele está falando isso aqui? Porque, segundo Aristóteles, o nosso bem, ainda mais nós, na polis, parte de nós, certo? Mas não é uma partilha de forma egoísta. Por quê? Porque ele traz logo aqui embaixo, ó. Ele traz a política como esse meio de fazer com que nós possamos coexistir de forma organizada, certo? Então, ele não está trazendo nada de sobrenatural aqui, pelo contrário, ele está trazendo de ciência. Então, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Gente, se você ler o texto com calma e fazendo como eu estou fazendo, riscando, porque você pode riscar o texto e marcando, você pode marcar o texto, certo? Você já elimina essa aqui de cara, ó. Por quê? Porque não tem falando nada de Deus ou deuses, cara. O sobrenatural não tem. Então, já eliminamos 2 aqui, ó. As 2 dentro do texto que mandaram por aqui, que botaram para você na prova. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Opa! E aí? Porque essa questão aqui, eu vou interpretar da mesma forma que eu interpretei a B, que não existe no texto. Essa daqui, pelo contrário, essa aqui existe no texto. Então, temos aqui, ó, a política é a ciência que precede todas as demais na organização, é a ciência mestra. A política, como vai dizer o Aristóteles no Ética Nicômaco, é a ciência mestra. Ok? Então vamos ler as outras só para a gente ver. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir. Vocês viram no texto falar alguma coisa de educação ou referente à educação? Não. Então já elimina essa aqui também, ó, se você tivesse dúvida entre essa e essa. Outra é, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Meu irmão, ele não está falando da democracia, ele está falando da polis. Ele está falando da estrutura do Estado. Ele não está falando da democracia, ele está falando da estrutura do Estado. Tanto que ele bota aqui, cadê Estado? Eu vi aqui, pronto. Ciências que devem ser estudadas no Estado, está aqui, ele está falando. Que aí logo depois ele vai ter aqui a pergunta, ó, cadê da polis, está aqui, ó. Sume a organização da polis. Pois é, não está falando de democracia, está falando de organização da polis. Pode ser outras organizações também, mas que organizem a polis. Aliás, desculpa, pode ser outros sistemas políticos que possam organizar a polis. Mas ele está falando de organização da polis e sumo bem comum. Então aqui nós temos o item C. Tá? Não é esse aqui também não. Tranquilo?